Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 32, de 180. Nuvens. 32 de 180. Nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Anotado por Lucas, capítulo 9, versículo 35. O homem, quase sempre, tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo 32 de 180, Nuvens. Neste capítulo, que Emmanuel denominou de Nuvens, ele utilizou esta passagem quando Jesus subiu ao monte e ocorreu a transfiguração, que é o título do novo Evangelho. E o apóstolo Lucas, então, diz: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E Emmanuel, ele começa a nos dizer que o homem, quase sempre, tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte.
E realmente é um fato, não é? O homem sempre olha para o céu para saber se vai chover, não é? Se vai fazer sol e outras evidências mais, não é? Continua dizendo que são nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Aqui Emmanuel já diz que muitas vezes o homem olha para o céu e vê somente contrariedades na sua vida, de projetos frustrados e de esperanças desfeitas. Continua dizendo, por vezes desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. É um fato realmente muito comum que a pessoa, não vendo uma saída, vamos assim dizer, ele se desespera. Aí ele envenena as fontes da própria vida. Significa que ele, naquele momento, ele não deveria se desesperar, porque quando ele se desespera, ele não ouve as palavras, né, as vozes dos bons espíritos, as intuições. Nesta outra parte, ele diz: desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. Ele faz uma alusão aqui à forma com que ele vê o céu, não é? Porque naquele momento de angústia, ele não vê realmente o céu dessa forma, não é? Um céu azul, o sol brilhante, não é? Ele vê tudo escuro. E, no entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Então, quando vem a dificuldade, ele vê ali perplexo, não é? Aquela nuvem escura. E conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. A história conta que Jesus estava no monte, e ele estava orando, e ele transfigurou. Transfigurou é como se ele transformou em plena luz, não é? E ficou como se fosse somente espírito. E apareceu junto a ele Moisés e Elias, que estavam desencarnados, mas estavam aureolados de intensa luz. E nessa situação, eis, porém, que uma grande sombra comparece. Nesse momento, apareceu essa grande sombra, quer dizer, de uma hora para outra. E eles não mais distinguem o maravilhoso quadro. E, todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Então, naquele momento, esta nuvem, dela sai uma voz: este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. Esta é a posição que muitas vezes nós encontramos. Está tudo bem na nossa vida,
Mas de repente vem essa situação, uma angústia, não é? Que nos deixa inquietos, as aflições amargosas. Então, do nada, muitas vezes ocorre isso. Assim como deixou os discípulos perplexos, nós também ficamos perplexos. Nesta última parte, Emmanuel nos esclarece: é conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. Então ele nos diz que nós temos que ter essa serenidade nos momentos difíceis. E diz mais: as penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. Então é aqui que nós temos que nos entender que as penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas e apelos grandiosos. Então faz parte do nosso processo evolutivo. Está tudo bem na nossa vida, mas de repente, não é? Vêm esses dissabores. E esses dissabores são para que a gente possa refletir e não desequilibrar. Porque é um aprendizado. Em sendo aprendizado, é onde temos aqui esclarecimentos profundos, lições ocultas e apelos grandiosos. Então, nesses momentos, nós temos que entrar em oração, orar, pedir ao nosso anjo da guarda, os bons espíritos, para nos esclarecer sobre que lição está vindo, que apelo está vindo, não é? Que esclarecimento está vindo naquele momento. Porque o sofrimento não é um castigo de Deus. Se vem aquele momento de sofrimento para nós, não é para nos castigar, como era dito antigamente. Deus não quer que nós soframos, mas o sofrimento ainda vem devido à nossa condição planetária. Então vem o sofrimento para nos alertar, exatamente para nos mostrar o caminho. Por isso que ele vem de esclarecimentos com lições e apelos. E é onde Emmanuel diz: a voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Então, é isto que é o comunicado de Deus. Dessa forma, essa voz amorosa de Deus. Então, fala através deles de quê? Dos dissabores, da luta. Então, é preciso que nós tenhamos em mente para que quando vier o dissabor, quando vier a dificuldade, que nós estejamos serenos e vamos nos manter serenos, mesmo com todas as dificuldades. Este é o aprendizado para que a gente possa evoluir. Foi muito bom estar com você. Fique com Deus e espero você, minha amiga, meu amigo, em próxima oportunidade.